Empresas boas, baratas e que podem pagar muitos dividendos nos próximos anos com base no resultado do primeiro trimestre de 2024, nós vamos fazer um preço sobre lucro projetado para saber se essas três empresas estão muito descontadas para o ano de 2024, olhando não só para o crescimento da receita, mas também para o crescimento nos dividendos. Então vamos falar um pouco sobre a Wiz Soluções, uma corretora de seguros que vem entregando resultados muito sólidos. Quero falar também sobre a Taesa. Pessoal, a Taesa é uma excelente empresa, tem pagado bons proventos, mas será que nós vamos continuar vendo essa trajetória de queda nos lucros dessa transmissora? Por fim, vou falar sobre a Sanepar e explicar por que a Sanepar é uma das empresas mais descontadas, sendo negociada em bolsa hoje e sem pegadinhas. Então aqui não tem muitas armadilhas, né? Uma empresa que vem entregando ganho de eficiência, crescimento de receita e tudo isso vai ficar muito claro para vocês nesse vídeo. Por fim, vou falar para vocês qual dessas três ações seria a minha escolha para aportar hoje, né? Considerando não só os resultados que vem entregando, mas também a perspectiva de perenidade a longo prazo. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ações, a intenção é trazer informação relevante, principalmente os pontos-chave da análise desses três ativos. Se eu te ajudar, eu peço que você deixe aqui a sua inscrição, compartilhe esse vídeo em outras plataformas e principalmente deixe um comentário, isso é muito importante para nós. Bora pro vídeo. Começando pela Wiz Soluções, uma empresa de corretagem de seguros, essa empresa que ela acabou perdendo o principal contrato com a Caixa Econômica e precisou se reinventar, né? Então a proposta aqui da Wiz é uma proposta também de reestruturação. Estruturação que vem sendo muito bem conduzida. Percebam como a dependência da Caixa Econômica vem se reduzindo ano a ano e a companhia vem conseguindo agora retomar o crescimento de receita líquida com base nas novas parcerias com o Banco de Brasília, Banco Inter e o Banco BMG. Pessoal, aqui no Inter Seguros, a companhia conseguiu crescer a base de clientes dela em 46% na comparação com o primeiro trimestre de 2023, né? Então ela está conseguindo se expandir e ganhar market share dentro de diversos segmentos. Pessoal, analisando os principais indicadores financeiros do balanço da companhia, a gente percebe que a companhia vem conseguindo entregar resultados sólidos. Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, que é o nosso trimestre de referência, a companhia apresentou crescimento em todas as linhas, né? Um aumento de 10% na receita bruta, tivemos também um aumento de 8,9% na receita líquida e o mais importante, uma redução de 13% nos custos e despesas. Então, se você tem aqui o aumento da receita líquida e a redução dos custos e despesas, você tem um lucro operacional que cresce, e foi isso que aconteceu. Um crescimento de 40% no EBITDA ajustado da companhia, né? Que saiu de 102 milhões para 157 milhões. O mais interessante aqui é a recuperação de margem por parte da companhia. Então, a margem EBITDA saiu de 52% para 68% e a margem líquida saiu de 16% para 29%, uma margem líquida muito elevada, característico do setor de serviços. Então temos aqui um lucro que aumentou 168% na comparação com o primeiro TRI de 2023, mas se o resultado foi tão bom, por que o mercado está batendo tanto na cotação da Wiz no dia de hoje, uma queda de 7,4%? Bom, o resultado da Wiz vinha numa forte tendência de alta, a gente percebe isso com o crescimento forte do EBITDA ao longo do ano de 2023, porém houve uma leve retração aqui no primeiro TRI de 2024 e talvez o mercado estivesse esperando essa continuidade da tendência de alta, né? Então quando a gente compara com o quarto TRI de 2023, houve um leve sinal de retração, mas não foi nada absurdo, né? Quando a gente pega aqui o EBITDA, uma queda de apenas 13,6% e cabe destacar que a maioria das seguradoras está apresentando uma queda nos resultados na comparação com o quarto TRI de 2023. Então essa aqui tem sido a tendência natural do mercado, né? Uma correção nos resultados agora no primeiro TRI de 2024. Nós tivemos aqui outras receitas impactando positivamente o balanço na comparação com o trimestre passado, mas quando a gente pega aqui o lucro líquido ajustado, nós tivemos uma retração de apenas 12,6%, né? Então ela fecha o quarto TRI de 2023 em 117 milhões e fecha agora o primeiro TRI de 2024 em 102,7 milhões. Galera, agora um ponto muito importante aqui, a empresa está trabalhando atualmente com preço sobre lucro de 11 vezes, pode nos parecer uma empresa relativamente cara ou então até mesmo no preço, né? Porém, temos que tomar cuidado, porque estamos olhando para o preço sobre lucro dos últimos 12 meses. E como vocês sabem, né, a empresa apresentou uma forte evolução no ano de 2023. Então, vamos pegar o lucro líquido do ano de 2024 e projetar para todo o ano de 2024 para saber se comprando nos preços atuais estaríamos pagando um múltiplo descontado nessa ação, né? Qual seria o PL projetado? Pessoal, então o lucro líquido consolidado ajustado da Wiz foi de 102,7 milhões, né? Então se a gente extrapola isso aqui para o ano de 2024, teríamos um lucro líquido anualizado de 410 milhões. É claro que o lucro pode oscilar para cima ou para baixo, mas trabalhando com essa média de lucro, nós teríamos um PL projetado
projetado de 2,6 vezes, né? Então, caso ela repita esse lucro líquido de 102 milhões ao longo dos próximos 3 trimestres de 2024, quem compra a ação nos preços atuais está pagando um preço sobre lucro inferior a 3. Nós temos 3 analistas cobrindo esse ativo, 2 deles recomendando compra com preço-alvo de R$11. E como nós estamos vendo, a empresa vem conseguindo apresentar uma forte evolução dos seus resultados, né? Tanto a margem EBITDA quanto o próprio EBITDA, que é o lucro das operações, tem crescido forte nos últimos 12 meses. E caso a empresa continue entregando esse forte desempenho operacional, ela pode entregar sim uma forte valorização nos próximos anos e um crescimento interessantíssimo nos dividendos. Falando agora da Taesa, houve uma mudança importante na política de proventos da empresa, né? Vejam vocês que ela emitiu via fato relevante que agora a proposta de distribuição de proventos será de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. E é muito importante entender isso, porque antigamente, pessoal, a base para o pagamento de proventos da Taesa era o lucro líquido IFRS, que é o modelo contábil utilizado por todas as empresas da Bolsa de uma forma geral. Porém, o modelo contábil regulatório casa melhor com o segmento de transmissão de energia, porque ele permite uma melhor visualização do fluxo de caixa da companhia. Vejam vocês que a Alupar e a Transmissão Paulista já pagavam seus proventos com base no resultado regulatório, e agora a Taesa passou a adotar também esse modelo aqui para o pagamento de proventos. Ponto importante aqui que no fato relevante ela fala que o pagamento de proventos deve sempre ser maior ou igual a 50% do lucro líquido IFRS, né? Então, caso 75% do lucro líquido regulatório fique inferior a 50% do lucro IFRS, ela vai optar pelo valor maior. Pessoal, no resumo do resultado, nós percebemos que a receita líquida retraiu 2,4% e o EBITDA regulatório retraiu 7,1%. Um ponto de destaque interessante é que o segmento de transmissão acaba trabalhando com margens muito elevadas. Vejam que a margem EBITDA da companhia fica na casa dos 83%. Normalmente, companhias com margem EBITDA alta são empresas que dependem pouco de despesas e custos operacionais, né? Porém, devido a algumas despesas operacionais e principalmente o resultado financeiro, nós temos esse lucro aqui desidratando bastante, chegando na casa dos 193 milhões. Então vejam que do EBITDA regulatório, que fechou em 485 milhões, a companhia conseguiu transformar apenas 193 milhões em lucro líquido. No EBITDA regulatório, nós tivemos alguns impactos não recorrentes. O primeiro deles foi o aumento da parcela variável em 13,4 milhões positivos e tivemos também um impacto negativo de 10 milhões, né, referente a despesas operacionais. A própria empresa destaca que foi efeito não recorrente nas linhas de pessoal, serviços de terceiros e outras despesas, o famoso PMSO. Pessoal, hoje nós temos 2 pontos negativos impactando o resultado da Taesa. O primeiro deles é que o IGPM, que é um índice inflacionário de reajuste das receitas da companhia, não tem sido corrigido para cima. Ela mesma destaca que a queda anual de 2,4% é explicada principalmente pelo reajuste negativo do IGPM no ciclo da RAP 2023 e 2024. O segundo fator é que uma alta alavancagem vem penalizando o resultado financeiro da companhia. É importante você entender isso aqui, tá, pessoal? Depois do EBITDA, que é o lucro oriundo das operações, ela vai lá para o resultado financeiro, que é confrontar as aplicações financeiras que a companhia detém com os juros de dívidas, né? Então temos aqui os juros incorridos, a variação monetária e cambial, e quanto mais alavancada a empresa, principalmente no cenário de alta taxa de juros que estamos vivendo agora, pior é para o resultado financeiro da companhia. Pois percebam que a receita líquida IFRS ficou em 731 milhões, e desses 730 milhões, 303 milhões, quase metade, foi utilizado para o pagamento de juros de dívida, né? Aqui no resultado financeiro, que consumiu boa parte daquilo que poderia ter sido lucro líquido da companhia. Pessoal, então essa mudança na política de proventos da Taesa vai reduzir os dividendos a curto e médio prazo, né? Vejam que agora ela vai pagar com base no lucro líquido regulatório, que fica bem inferior ao lucro líquido IFRS, né? Então nós temos aqui o lucro líquido regulatório do primeiro TRI em 193 milhões contra 374 milhões do lucro líquido IFRS. Então isso aqui inevitavelmente vai reduzir os dividendos da Taesa a médio e longo prazo, e isso vai ser muito bom, porque a empresa está conservando caixa para reduzir a sua alavancagem. Hoje, esse é o grande problema da companhia, ela precisa reduzir a sua dívida líquida. Então, considerando o lucro do primeiro trimestre de 2024, extrapolando esse lucro para todo o ano, quem compra a Taesa atualmente está pagando 15,5 vezes preço sobre o lucro regulatório e está pagando 8 vezes o lucro líquido IFRS. Então, percebam vocês que haverá uma redução nos proventos, mas isso será bom para o acionista de longo prazo. Agora vamos falar de uma das empresas mais redondas e mais descontadas na Bolsa de Valores. A Sanepar continua largada, abandonada pelo mercado com um PVP de 0,88 vezes, um PL de 5,6 vezes
entregando 6% de yield, e isso aqui nem é o mais importante. O mais importante é ver a consistência nos lucros dessa empresa, uma empresa que passa segurança para a carteira de investimentos de longo prazo, principalmente quando olhamos aqui o resultado, né? Vejam como a empresa tem um desempenho financeiro fenomenal, né? Crescimento consistente da receita líquida, um EBITDA que cresce também de maneira significativa trimestre a trimestre. Talvez o ponto de atenção aqui, pessoal, foi que houve um aumento um pouquinho acima da média dos custos e despesas operacionais, porém a companhia consegue manter aqui uma margem EBITDA na casa dos 45%, que é uma margem EBITDA muito elevada. Olhando aqui o lucro líquido e a margem líquida, a gente percebe um crescimento bem robusto, né? Uma variação de 18,7% no primeiro trimestre de 2024, então a empresa extremamente redonda. Analisando os principais indicadores financeiros do resultado do primeiro trimestre, a gente tem a receita líquida crescendo 16,8%, temos o EBITDA saltando 16,6%, um lucro líquido que aumentou quase 20%, né, 18,7%, saindo de 319 milhões para 379 milhões. A companhia conseguiu crescer os seus indicadores de rentabilidade também, isso aqui é muito interessante, um crescimento de 2,5 pontos percentuais no ROI e um crescimento de quase 2 pontos percentuais no ROIC. O ideal é que você busque empresas com um retorno sobre o capital investido superior à Selic, e a Sanepar está entregando isso aqui com tranquilidade. O endividamento da companhia subiu um pouco, 13%, porém, como houve um crescimento de 16,6% no EBITDA, não tem problema. Vejam que apesar da dívida líquida ter crescido, a alavancagem reduziu, né, saindo de 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA para 1,5 vezes. A gente percebe que a Sanepar é uma empresa muito eficiente quando a gente analisa aqui as margens da companhia, né? A empresa tem conseguido conservar uma margem EBITDA na casa dos 45%, mesmo com o crescimento substancial das despesas operacionais, e conseguiu conservar aqui uma margem líquida na casa dos 22,3%. Então, uma empresa muito eficiente, lucrativa e extremamente perene, né? O setor de saneamento acaba sendo um dos mais perenes da Bolsa de Valores, né? Não tem como. Necessidade de água, principalmente quando o serviço é bem prestado, acaba se traduzindo num crescimento consistente da lucratividade da companhia. Talvez hoje seja uma das empresas descontadas mais seguras para você investir a longo prazo, né? Principalmente considerando a margem de segurança para aportes. Se a gente considerar o lucro do primeiro trimestre e extrapolar esse lucro para os próximos 4 trimestres, nós teríamos aqui um lucro líquido anualizado de 1,5 bilhões, né? O que nos daria um PL projetado de 5,4 vezes para o ano de 2024, um PL bem descontado ainda, e isso sem considerar a indenização que deverá entrar no caixa da companhia nos próximos 2 anos, um valor extremamente relevante. Então hoje, se eu fosse escolher uma dessas 3 ações para investir, com certeza eu iria na Sanepar, né? Pela previsibilidade, pela segurança, está com o endividamento um pouco mais controlado também, com boas perspectivas de continuar crescendo as suas receitas. Qual seria o preço espetacular de aportes na Sanepar? Ela já está descontada nos preços atuais, mas eu acho que se ela viesse abaixo de R$5, é aquele preço que não dá para deixar passar, né? Uma empresa de qualidade, pagadora de proventos e com perenidade para a carteira de investimentos de longo prazo. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe sua inscrição, um comentário é muito importante para nós. Considere também assinar o canal para fazer parte do nosso clube de membros. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.